voltamos com o terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, como é que o pessoal de casa faz para despertar uma caneca dessa lá no armário dele? Você está querendo que ele leve parte da nossa consciência para fazer parte da sua consciência? Exatamente. Porque esses produtos que o Instituto Despertar da Consciência está criando, as camisetas, os livros, né, agora a caneca, é para que nós possamos conseguir recursos para a fundação da parte física do Instituto, que vai ser um laboratório no qual nós pretendemos visar, que é o nosso processo de contribuição para o meio social, para a humanidade como um todo, é a educação integral do espírito. Então nós vamos fazer como se fosse uma parceria com o meio acadêmico, onde nós vamos dar referenciais para o respeito à vida em todas as frequências, a bioética que está em moda hoje, o respeito à vida em todas as dimensões, como se fosse uma parceria com o meio acadêmico e espaço esse que pode ser usado pelo meio acadêmico também, como se fosse uma permuta. Então nós vamos desmembrar a consciência humana para saber de quem se trata e se a pessoa quiser nos ajudar, né, adquirindo os produtos, mas não compre no sentido de ajudar pura e simplesmente, compre se você realmente for usar. Tanto o livro, só compre se for estudar ou se for presentear alguém que você veja que esteja precisando. Assim como a camiseta, não compre apenas para auxiliar-nos. Compre se você gostar de vestir uma camiseta e nos auxiliar nesse sentido. E a caneca também. Você pode ligar para 0 Operadora 11 2455 8138 e falar com Neuza Marques para as camisetas, para as canecas, para os livros. Ou somente para os livros, para Jussara, em Minas Gerais, 0 Operadora 34 3671 2237. E muito obrigado desde agora por vestir a nossa camisa e por nos ajudar nesse projeto que visa a iluminação e a libertação de consciências. Sebastião, tem um outro trecho aqui que diz assim: para o espírito, o tempo é um eterno presente, quer se projete ao passado ou ao futuro, para a personalidade ou alma encarnada. Viajar para o passado é mergulhar no inconsciente. Viajar para o futuro é imergir no superconsciente. Para onde quer que se projete, sempre haverá vida em perene dinamismo e transformação. É da página 179 e esse trecho foi escrito por Joana de Ângeles? Não, na verdade foi por nossa mediunidade inspirativa e intuitiva, parte da nossa consciência, parte do espírito Joana de Ângeles. A ideia é dela e nós vestimos a roupagem com o colorido que há em nossa consciência também. Então, Muito para bom. ela, o superconsciente é como se fosse o vir a ser. É o nosso futuro, porque é aonde nós vamos visar as nossas metas, é a nossa destinação. O inconsciente é o nosso passado. Então, quando eu começo a lembrar do meu passado, eu estou mergulhando no meu inconsciente, que é o já vivenciado e não aprimorado. Quando eu mergulho no superconsciente, quando eu viajo para o futuro desejando vir a ser alguma coisa que eu ainda não sou, eu estou mergulhando nesse universo de possibilidades, no qual já está depositado aquilo que há de mais nobre em mim. E esse superconsciente, ele não está na linha do espaço nem do tempo, ele é atemporal. Viajando para o futuro, eu posso observar o meu passado e, ao mesmo tempo, o vir a ser. Mas quando eu fico no presente, mais fixado no passado, na lamentação, na reclamação e etc., eu estou mergulhando no meu inconsciente, no mundo já vivenciado e não aprimorado, e às vezes no mundo dos conflitos, dos traumas e das possibilidades que eram para dar certo e às vezes foram fracassadas para aquele momento. Mas na realidade não houve fracasso algum, foi o que foi possível fazer naquele momento, naquela atitude aprazada. Mas quando não conhecemos isso, ao visitar o nosso passado, entramos em processo de autopunição e até de depressão, por ver em nosso cenário elementos que não gostaríamos de conviver com eles e às vezes não sabemos como aprimorá-los. E quando viajamos para o futuro no desejo de mudar a situação, buscamos pela intuição os referenciais para lá estarmos, levando conosco esses filhos que nós criamos em outras realidades. Essa viagem ao passado, ela acontece somente através de uma ajuda terapêutica, uma regressão, por exemplo,
Ou também ela pode acontecer de forma natural? O ideal é que seja de forma natural, segundo o que nós vivenciamos no dia a dia. Joana de Ângeles mostra duas possibilidades para viajarmos para o passado. A primeira eu não gostaria, que é pela lamentação, pela reclamação, pelas queixas. Aí eu vou para o passado deprimente. Outra é pela recordação daquilo que eu vivenciei e quero aprimorar. Então estou acessando o meu passado para buscar os conteúdos para o presente, para desejar conduzi-los para o futuro. Ou quando eu quero viajar para o futuro, basta ideias mais nobres que as já vivenciadas até então. Aí eu já me projeto buscando os referenciais em quem está na dianteira. Então não é tão difícil. Quando eu começar a me queixar, a lamentar da vida, eu estou fazendo exatamente o que eu fiz no dia de ontem, na vida anterior, há milênios atrás. Às vezes é exatamente isso que eu fazia, por isso esses conteúdos, esses estados psíquicos dinâmicos dessa lamentação vêm à tona. É fácil, às vezes, também acessar isso com os processos terapêuticos. Mas se eu não estou conseguindo enfrentar nem a situação atual, às vezes mexer nesse cenário do passado, às vezes complica a situação ao invés de melhorar. Já estou quase conseguindo pronunciar o L. Já já nós vamos construir esse cenário. Quando vemos um psicólogo americano, ele desejou que uma pessoa tivesse estímulos para que ela pudesse curar-se de um câncer. E ela já tinha desistido da vida. E nesse processo de regressão, que ele queria buscar as causas, de repente ela se vê brincando com os netos. E nem casada ela era. E quando ela volta, fala, mas então eu não vou morrer? E se eu não vou morrer, então eu vou viver. E ela sarou. Então, às vezes, nós precisamos buscar o antídoto e não a causa. A causa, às vezes, já está eclodindo. O efeito que está vendo já dá para perceber que causa seria. Se é um câncer, no mínimo veio pelo desrespeito à vida, pelo desrespeito a mim mesmo, pela mágoa que eu guardo de alguém, pelo ódio, pela inveja, por um monte de coisas. São um conjunto de fatores. Agora, se eu quero resolver a problemática, eu vou buscar o antídoto, que seria um bom comportamento, um pensamento novo, a ideia de saúde, o visualizar-me recuperado, assumindo a responsabilidade, desenvolvendo as atividades que eu pretendo levar a efeito, que é o que nos recomenda a Joana de Ângeles no processo de autocura. Sebastião, alguns estudiosos citam assim que o espiritismo, ele tem, que nós, depois que adentramos, né, no espiritismo, começamos a estudar a doutrina, a gente tem que colocar em prática também o véu do esquecimento. Mas existe aí vários psicólogos até, alguns espíritas, que têm essa terapia de regressão. E muitas pessoas procuram. Qual é a sua opinião ou a opinião espírita diante da regressão? Será que ela pode ser feita, a pessoa deve procurar a regressão em um caso específico? Por exemplo, ela tem alguma dificuldade profissional, em alguma área que ela gostaria de trabalhar, que ela deveria trabalhar, mas ela tem dificuldade, ela não consegue desenvolver. A regressão seria um antídoto para ela? Nem sempre. A regressão é um recurso terapêutico em certas situações, nunca por curiosidade vã. Mas quando o terapeuta tem uma habilidade, tem uma espiritualidade, conhece o processo reencarnatório, ele pode auxiliar esse elemento, às vezes, diluir alguns bloqueios e encorajá-lo buscando, né, forças, recursos nele próprio para que ele possa desenvolver a sua atividade. Mas só de imaginarmos a conduta que gostaríamos de ter mediante a situação que nos convida a essa mudança, já começamos a desarquivar os elementos nobres. Então, quanto mais nobre for o pensamento, quanto mais extensos os benefícios, mais profundo eu entro na minha própria realidade. E Emmanuel nos coloca uma receitinha muito simples. A criatura que serve pelo prazer de ser útil. O que eu vou fazer é pelo prazer de ser útil ou é pelo salário? Se for pelo salário, eu posso ter bastante dinheiro e às vezes não tenho paz. Agora, se é pelo prazer de ser útil, eu não vou esperar aplauso, nem reconhecimento, nem gratidão, nem pagamento de espécie alguma, porque eu vou encontrar em mim mesmo todos os recursos na solução de todos os problemas.
ou 1000 recursos para solucionar qualquer problema menos feliz, ou essas dificuldades, né, de ascensão. Mas se eu desejo trabalhar só pelo dinheiro, sem visar essa paz de consciência, eu posso até ganhar muito dinheiro, desenvolver potenciais, porque hoje nós temos técnicas para hipnotizar o cliente, para que ele compre sem necessidade. Ele só percebe que foi hipnotizado depois que assinou o cheque, e às vezes que eu descontei o cheque, se assim, podemos usar o cheque, pode ser o cartão e etc. Mas temos tudo isso. Mas será que isso seria útil para a minha ascensão? Então, fazer a outra que gostaria que ele fosse feito. Hoje nós vemos com Joana de Ângeles que o meio mais seguro seria a meditação à luz do dia. O que é isso? Não é cruzar as perninhas e ficar, como eu já fiquei a encarnação inteira, o tempo todo meditando. Porque o processo de meditação é uma programação e depois tem a ação. Quer dizer, é medir a ação. Eu faço o meu projeto e depois vou para a ação no dia a dia. E quando ela fala meditação à luz do dia, é aquilo que eu faço o planejamento e concluo na prática o que pretendo na teoria. E quando essa teoria é bem arquitetada, fruto de uma lucidez, de uma harmonia, do respeito à vida e propõe o desenvolvimento dos valores morais, eu tenho êxito em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, o desejo sincero, a busca dos recursos intelectivos, emotivos e espirituais e a ação, a experimentação para ver onde eu preciso corrigir, porque só na prática nós vamos entender que a teoria talvez seja falha. Porque uma coisa é a teoria, o que eu faço no virtual, no mundo das ideias. Outra coisa, a hora que eu vou para a prática e percebo que às vezes as minhas ideias trazem um benefício, mas prejudicam o meu semelhante. E enquanto eu prejudicar alguém para conseguir um estado de paz, eu vou conseguir, na verdade, um estado de conflito. Sebastião, em um caso assim, o pai não consegue aceitar o filho porque o filho é homossexual. Então, esse pai diz que o comportamento do filho é um comportamento distorcido do que Deus esperava dessa criatura. E aí, por essa vez, o filho também não consegue conviver com o pai por conta desse preconceito, desse desentendimento entre eles. A regressão pode ajudá-los? Às vezes não. Se esses dois elementos, pai e filhos, que hoje são muitos em nosso cenário, lessem pelo menos a obra do cientista, do pesquisador, eu até arriscaria dizer do espiritualista, porque as suas ideias nitidamente mostram essa espiritualidade, Michio Kaku, a obra chamada Mundos Paralelos, eles iriam perceber que talvez um só espírito seria responsável pela árvore genealógica inteira. E às vezes aquela parte da personalidade que o pai está rejeitando é ele próprio. Só está ali num outro corpo. Mas são conteúdos da própria realidade, do próprio espírito em outras frequências. Na novela A Caminho da Índia, né, que passou na época na TV Globo, ela dizia, ou melhor, os pais diziam quando nascia um filho, eu estou encarnado no meu filho. E às vezes o que nós estamos rejeitando em nossos filhos é o que nós temos em nós. Porque quando eu estava gestando meu filho, eu não sabia que não deveria criticar o filho do vizinho que era homossexual. E fora esses os caracteres que eu gravei na consciência dos veículos de manifestação, que vai definir os caracteres físicos do órgão sexual. E o meu filho tinha um projeto de vir como mulher e eu construir um corpo masculino para ele. Ou a minha filha desejava vir num corpo, né, masculino e eu construí um corpo feminino para ela. E agora eu estou rejeitando a minha própria criação. Então os pais, quando for conceber um filho, pelo menos ter essa consciência que eles podem interferir e ser Joana de Ângeles, a ponto de mudar a parte física anatômica do corpo do filho e a essência, o projeto essencial desse ser não é esse. E ele não quer jogar fora o seu projeto na desculpa de ser feliz. Isso é Padre Zezinho, na música chamada Águia Pequena, que é uma das mais belas músicas de sua safra, se assim podemos dizer, a quem agradecemos e temos um amor descomunal por esse ser, por esse missionário do Cristo. Agora, ele não quer jogar fora o seu projeto. Embora o vaso esteja trocado, ele quer levar a efeito. Embora ele vai ser
ter uma atração sexual, mesmo no corpo feminino externamente, pelo ser do mesmo sexo, e o outro não trocou a embalagem. Então, eles fizeram um compromisso de encontrar-se, e desde que a relação seja respeitosa, equilibrada, não seja promíscua, não agrida aos padrões de moral saudável, a moral divina, mesmo estando vivenciando a moral de época, não tem nada de desrespeitoso. Os pais precisam crescer, porque o que ele critica hoje, o que ele condena hoje, ele vai vivenciar fatalmente amanhã, se assim for. Eu espero que os pais repensem essa possibilidade, e assim como os filhos irem rejeitando os pais quando assim agem. Porque, de alguma forma, se ele vier naquele contexto, ele já sabia, por antecipação, porque está na questão 258 do Livro dos Espíritos, que na maioria das vezes somos nós que escolhemos e fazemos o nosso processo reencarnatório. Os pais, os meios e os fins. Sebastião, vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco.